É isso aí, ó. Já tá aqui comigo a doutora Giovana. Boa tarde, Boa Giovana. tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, esse quadro aqui é todinho pra mim. Vamos entrar na dieta. Vamos entrar na dieta. E outra coisa, Giovana, muitas pessoas ficam naquela promessa. Não, agora em 2023, 2022, passado, eu vou entrar, eu vou começar, e a pessoa nunca... Até uns começam, mas chega no meio para. Não mantém. Né? E uns fazem a promessa que vai começar e chega na hora. O que acontece, antes da gente já abrir aqui, falar um pouquinho sobre alimentação balanceada, o que acontece com as pessoas, até mesmo que chegam até a tua pessoa, falando, doutora, não consegui, doutora, aquela, para quem consome, né, a cervejinha, ou então o refrigerante, a carne de porco, o que acontece com as pessoas, que as pessoas elas não conseguem entrar no foco? Bom, o que acontece muito é essa mentalidade do 8 ou 80. As pessoas acham que ou é tudo ou é nada. Eu não vou tomar mais a minha cervejinha, não vou comer mais o meu docinho e elas entram numa restrição. Essa restrição faz mal, porque você consegue manter 1, 2, 3 semanas, mas a longo prazo você não mantém essa alimentação tão restrita e aí a hora que você come um bolinho ou que você come, ou de repente, né, toma ali tua cervejinha, você não toma só um golinho. Sim. Você abre a porteira. E enfia o pé na jaca. É verdade. Dos causadores seriam influência das pessoas que estão ao nosso redor ou a própria pessoa não está sabendo administrar a mente dela e botar no equilíbrio? Não, segunda a sexta eu vou balancear, final de semana, não é que eu vou exagerar, vai ser o final de semana do lixo, mas eu vou, né, comer aquilo que eu estou desejando comer. Aonde que é a tentação? Da influência ou a pessoa que não está sabendo administrar? Tem os dois. Os dois? Os dois. O ambiente que a gente vive, ele influencia demais. Não só na alimentação, mas a gente percebe que na nossa disciplina, no treino. Então, isso influencia com certeza. E essa questão da mentalidade de dieta, porque as pessoas pensam em dieta e elas já ficam assustadas. Ai, meu Deus, não vou mais poder comer nunca mais coisas que eu gosto. E não é assim que funciona, é a gente ter o equilíbrio. Eu falo que equilíbrio é permear entre os extremos. Eu não preciso fazer 100%, mas eu também não preciso comer todos os dias doce ou todos os dias consumir bebida alcoólica. Entendi. E o que vem a ser, Giovana, uma alimentação balanceada? Eu comer só... Deixar mesmo de comer aquelas carnes de porco, aquelas comida gordurosa, pesadas, pimentada. Sim. E fala pra gente, explica um pouquinho pra gente, o que vem a ser comida balanceada? Bom, comida balanceada, uma alimentação balanceada, eu falo que a gente vai usar a regrinha do 80-20. 80% do tempo, a nossa alimentação ela vai ser rica em frutas, verduras, legumes, em alimentos que são da natureza. Então, alimentos que a gente não precisa desembalar. Aquele famoso descasque mais, desembale menos. E 20% do nosso tempo, a gente pode sair, comer uma coisinha diferente, ir na casa da sogra ou na casa da mãe, fazer aquele almoço de domingo e aproveitar com equilíbrio, respeitando a nossa saciedade. É muito comum as pessoas comerem mais do que elas aguentam. Quem nunca saiu de um rodízio ou saiu de um almoço desabotoando a calça, né? Nossa, comi demais, tô passando mal. Então é muito comum isso acontecer, a gente começar a encontrar esse equilíbrio. Saciou, parou. O brasileiro é muito típico de abusar, exagerar demais na alimentação. Qual seria a orientação, a dica que você daria para todos nós, que eu também quero estar incluído no meio, de gente comer bem saudável todos os dias? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar. Desculpa. Comer bem e saudável. Não é só tirar fritura e doce. A pessoa vai ficar, eu tô com vontade de comer isso, eu quero comer aquilo. Não, comer bem e saudável. E de maneira saudável. Saudável, isso. Quando a gente pensa numa alimentação saudável, a gente está muito acostumado a ouvir falar de carboidrato, de proteína e de gordura, mas a gente esquece que as vitaminas e os minerais é que realmente fazem o nosso metabolismo funcionar de maneira adequada. Então, a primeira dica que eu posso falar aqui é a gente acrescentar mais verdes na nossa alimentação. Então, salada, eu até trouxe o exemplo do chuchu aqui, que a gente tem o hábito de, mas eu não gosto tanto. O chuchu não tem gosto de nada. Mas
caramba. Quando tem gosto de alguma coisa, a gente também reclama. Então não é melhor a gente comer algo que não tem tanto sabor e caprichar nos temperos naturais e trazer para nossa alimentação mais coisas naturais do que somente ficar retirando. Eu vou retirar o doce, eu vou retirar a bebida alcoólica, eu vou retirar o carboidrato, a massa, o pão. Não, vamos acrescentar mais coisas. Então, todos os dias consumir de 3 a 4 frutas por dia, saladinha no almoço, no jantar, ter fontes de proteína adequadas na nossa alimentação. Então, carnes mais magras. E aí, quando a gente entra em carnes mais magras, a gente também pode falar do ovo, que é uma proteína sensacional. Essa é a base. Então, o básico para a gente começar a se alimentar melhor é isso e se hidratar bem, tomar água. A água é prioridade, né? Eu estava vendo uma estatística que estavam dizendo que o ser humano ele tem que beber, acordou, já tem que tomar 500 ml de água por dia. Isso ao acordar. Porque tem muitas pessoas que já acordam, vai na cozinha, já pega aquele cafezinho, já toma um café sem beber água primeiro. Então, primeiro de tudo é água, não é isso? Primeiro de tudo 500 é ml, água. doutora? 500 ml em média. Por quê? Você fica em média de 7 a 8 horas sem tomar água enquanto você dorme. Então, nós acordamos desidratados e a gente consegue perceber isso pelo primeiro xixi. Quando a gente vai ao banheiro, ele é bem escuro, ele pode ter um cheiro característico. Então, acordou, 500 ml de água para começar o nosso dia muito bem. Eita! Doutora Giovana vai falar, já está falando e vai contar muito mais pra gente. E eu já quero que você fale um pouquinho sobre os produtos que nós temos aqui. Começando, é batata ou batata doce? Batata. E aí, né? Eu já quero desmistificar essa coisa da batata doce. As pessoas pensam que só a batata doce é interessante. Na verdade, a batata doce, ela tem mais fibra comparada à batata que a gente chama de batata inglesa, batata branca. Sim. Mas a gente pode consumir tanto a batata doce, quanto a batata inglesa, quanto mandioca, mandioquinha. Eles são fontes muito boas de carboidrato e que a gente chama de tubérculos, que eles nascem ali embaixo da terra. Então, pensando em carboidratos legais para a gente adicionar todos os dias na nossa alimentação, a gente pode focar na batata. Quando você fala batata, para quem é uma boa de uma cozinheira em casa, uma dona de casa, ela, né, tem um costume de usar muita batata. A batata que você diz não frita, mas ela cozida. Frita. Cozida, e uma dica, a gente pode cozinhar e depois colocar com temperinhos como orégano, alecrim, açafrão, salzinho no forno, né, numa travessa, colocar no forno, que ela vai ficar crocante como se fosse uma batata frita. Olha aí, e também podemos usar da batata, doutora, fazer dela de um purê de batata. Perfeito. E o purê, a gente tem o hábito de sempre acrescentar o leite. Tem muitas pessoas com intolerância à lactose. Sim. A gente já descobriu, a gente percebe que hoje as pessoas descobrem essa intolerância. Se a gente fizer o purê com um pouquinho de azeite, amassar bem, essa técnica de amassar, você consegue ter aquela consistência cremosa de um purezinho sem precisar colocar leite. Fechou. Eu já vou colocar na minha refeição a partir de hoje batata cozida. E também em formato de purê, que aí você coloca azeite. Azeite. Azeite, ótimo. O segundo ali, o que é? Aqui eu trouxe farinha de trigo integral. Farinha de trigo integral. E aí eu trouxe a farinha de trigo integral pra gente englobar todas as farinhas integrais. Então, dar preferência a alimentos que sejam integrais. Porque os alimentos integrais, eles têm uma absorção mais lenta pelo nosso corpo. Então, eles promovem uma maior saciedade. Gostaria que você mostrasse um pouquinho, pessoal de casa, essa farinha de trigo integral, para quem está nos assistindo. E o sabor aqui... Isso. Opa! Isso. O sabor dessa farinha não é diferente da farinha de trigo refinada, porque muitas pessoas têm essa ideia de sabor. Não tem diferença e tem muito mais nutriente. Olha aí, usar a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela é específica mais para poder a gente fazer o quê? Bolos, pães. Aí eu vou dar um exemplo. Toda vez que a gente entra em dieta, a primeira coisa, vou cortar o docinho. Vou cortar o meu bolinho que eu adoro tomar com café. Se você fizer um bolinho de frutas, de banana, de maçã, usando uma farinha integral, substituindo o óleo dessa receita, você já tem uma receita mais saudável. Você não precisa deixar de consumir. Eita, voltando só um pouquinho com o assunto da batata que a gente estava falando, doutor, é um questionamento de algumas pessoas que dizem que a batata doce para diabético não é condizente.
não tem problema, né? Não tem problema. Não tem. Como ela tem sabor mais doce, as pessoas já associam diabetes com doce, então não posso comer. Mas ela tem mais fibra, então não tem problema nenhum. Ela é indicada para o diabético também. O diabético pode fazer uso da batata doce. Pode comer a batata doce. Olha aí, ó, para todos que são diabéticos, é ligado aí, porque é bem saudável pra Sim, caramba, né? Excelente. Vamos aí. Gente, eu amo. Você gosta? Nossa, demais. E aqui é tão esquecido, a gente está falando da lentilha. Bom, quando a gente pensa na lentilha, a lentilha ela faz parte das leguminosas. Então, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão, todas são leguminosas que são super importantes para a nossa alimentação. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, Pode pegar. licença. Mostrar pro pessoal de casa. Gente, como eu amo lentilha com arroz. Adoro. Ah, muito bom. Ó. E uma dica, quando a gente pensa na lentilha, ela é riquíssima em proteína vegetal. Sério? Então ela é ótima. Para quem não come carne, é uma opção excelente para a gente colocar no nosso dia a dia. E muitas pessoas usam a lentilha mais no final do ano, que dizem que no dia 31 de dezembro, se comer arroz com lentilha vai trazer prosperidade. Exato. Já comi várias vezes, dia 31 trouxe prosperidade. Sabe por que as pessoas comem lentilha? Porque falam dessa questão da prosperidade? Porque ela parece uma moeda, né? Então ela tem esse formatinho achatado que parece moedinhas. E aí é daí que vem essa questão do comer lentilha. E a gente pode aproveitar e comer lentilha o ano inteiro. Não precisa comer só no final do ano. Bom, agora nós vamos também num importantíssimo, deixa eu pegar aqui, dá licença, que é o tal do gengibre, não é isso, doutora? Gengibre. O gengibre, ele tem ação termogênica. Agora, a gente voltou de uma nova, não uma pandemia, né, mas um novo surto de Covid. Quando a gente pensa na nossa imunidade, o gengibre nos ajuda demais. Ajuda então, mesmo? Ajuda Aumenta muito. o metabolismo? Também, como ele tem Acelera, essa ação né? termogênica, ele dá uma acelerada no metabolismo pra gente colocar o gengibre no suco, num suco verde, com couve, com abacaxi pela manhã, ou de repente fazer um chazinho com gengibre e hortelã pra melhorar a digestão. E o gengibre também a gente pode mastigar ou colocar dentro da nossa água pra dar uma saborizada pra quem tem dificuldade de se hidratar. A gente consegue Sério? Isso eu não utilizar. sabia. Coloca as Gengibre? lasquinhas dentro de uma garrafa de água, deixa na geladeira. A água vai ficar com aquele gostinho do gengibre de fundo. Então ela fica saborizada. Dá pra beber? Pra beber. Olha, que Uma legal. delícia. Sabia. E ajuda a melhorar muito a imunidade. Então a gente já consegue trabalhar também com o gengibre, pensando no Covid e na nossa imunidade como Isso, um todo. isso. Feito. Agora, o chuchu. O chuchu. E assim, quando a gente pensa no chuchu... Bonito esse, hein? Tá, doutora? esse tá bonito. O que acontece? O chuchu, gente, pra utilizar em sopa, ele é ótimo. Por quê? Pra quem fala que o chuchu não tem sabor de nada, na sopa ele tá misturado com outros legumes. Então ele é excelente. Pode Se eu te falar. contar uma coisa, eu já tô rindo. Ah. Eu sei que você vai rir também. Me fale. Eu não sou muito adepto de legumes, fruta. Não era. Aí minha mãe falou assim, mas você precisa, você vai chegar numa idade, você vai precisar consumir muitos legumes e frutas. Frutas e verduras. Falei, tá, mãe, qual que é a dica que você me dá? Pega a batata doce, pega o chuchu, pega a beterraba, o tomate, a cenoura, pica tudo pica, mistura na comida e come. É E o isso. chuchu eu amasso igual a batata doce, eu amasso. Pra não sentir o gosto, entendeu? E assim, o chuchu dá Porque pra é gente... ruim pra descer, não desce, cara. É porque o chuchu, ele é bem aguado. Aguado. Então, pra quem não toma tanta água, consumir o chuchu pode ser uma saída. Como ele tem bastante água intrínseca, ele ajuda o nosso corpo na hidratação. Fazer um purezinho usando o chuchu é uma boa. E aí, uma dica de ouro, chuchu com ovo. O ovo tem um sabor mais forte. Se Sério? você cozinhar o chuchu, pouquinho de sal, faz um ovinho mexido, você vai ter uma refeição bem gostosa. Como se fosse um omelete? Como se fosse Os um dois? omelete. Ou você pode fazer um mexidão. Mexidão. Joga ali o ovo, mexe numa frigideira, dá até pra consumir no café da manhã. O brasileiro não tem Não hábito, sabia né? disso. O brasileiro não tem muito hábito de consumir legumes Aham. no café da No manhã. café da manhã. E a gente consegue fazer dessa maneira, porque como o chuchu não tem muito sabor, o ovo domina e a gente já consegue colocar mais fibra. Caramba! E vai dar um efeito muito bom pro nosso organismo. Para o nosso organismo. Ele é riquíssimo em algumas vitaminas que são importantes para o nosso metabolismo funcionar, principalmente vitaminas do complexo B, que nos dão mais energia. E eu fiquei sabendo também que o chuchu é bom pra memória, hein? Vocês estão aí com Também. perda de memória, consuma chuchu. Exato.
Nosso próximo... Então, aqui, eu até vou aproveitar para mostrar. Esse aqui é um snackzinho de soja. Esse é um snack de soja. Quando a pessoa tem uma rotina mais corrida, não consegue parar, eu não consigo parar e comer um ovo no meio da tarde, eu não consigo parar e comer um chuchu 3 horas da tarde. É uma opção que a gente consegue utilizar, que a gente compra pronto, em lojas de produto natural. Ele tem base de soja e aí a gente já chega desmistificando que a soja faz mal, que não pode consumir. Caiu por terra isso, era uma legal. informação bem antiga que a gente tinha antes, né? Hoje a gente tem mais estudos e é um snack que a gente consegue ter mais proteína vegetal, mais saciedade e ótimo pra gente comer no meio da tarde. Porque entre 3 e 6 horas da tarde é normal a gente começar a sentir uma fominha. Entre que horas? 3 e 6 da tarde. Como a gente tá aqui ao vivo, 3h20? Olha lá, pode comer. Experimenta, é uma delícia. Tá vendo só? A gente tem esse hábito, né? Essa crença de achar que comida saudável é ruim, quando na verdade não é. Vou pegar mais. Pode pegar. Aproveitar a oportunidade, né? A doutora trouxe pra gente, né? E Renato, eu até queria aproveitar, como a gente tá falando dos lanchinhos mais saudáveis, eu também trouxe cookies e trouxe bolinho. Faz comigo não, doutora. Aí você acaba comigo. Gente, cookies é tudo de bom. Vamos nele. Vamos nele agora? Vamos. Depois a gente encerra com a cebola e com o ovo. Com a cebola e com ovo. Vamos lá. Ó, Cookies. esse cookies, ele é um cookies sem glúten, sem lactose. E hoje a gente sabe que muitas pessoas têm intolerância a glúten, a lactose, são celíacas. Então, hoje encontramos no mercado mais opções para esse público que tem essas determinadas alergias. O consumo de glúten e de lactose em excesso, então eu não tô falando para ninguém parar de comer, como eu falei, aquela regra do 80-20, 80-20. não é tão interessante para o nosso corpo. Então, esses lanchinhos, eles são opções boas, bacanas, né? Saudáveis para a gente utilizar na nossa rotina. Aqui é um bolinho, é um browniezinho de castanha de caju com cacau, sem glúten e sem lactose. Dá pra gente comer bem e ser saudável. Deixa eu experimentar esse Pode cookies aqui. experimentar. Ele já tá... Vai aproveitar. Tem que experimentar, rapaz. Aqui a gente mata a cobra e mostra o objeto. Vamos lá. Que delícia. Ó. Tá vendo só? Dá até pra passar embaixo aqui da bancada, brincadeira. Ele é muito bom. Aqui a gente não passa por debaixo da bancada, aqui a gente roda. Rodou! Muito bom. Quando o produto é bom, a gente roda mesmo. Perfeito. Meu Deus, que delícia, hein? E agora, quer experimentar o bolinho? Vai na mão mesmo, né? Pode ir. Ai, meu pai. Já tô rodando, hein, Babi? Antes do tempo aqui. Peraí. Meu Deus do céu, que delícia. Muito bom. Vocês querem? Daqui a pouco vocês pegam o telefone de contato da doutora Giovana, que ela vai te passar tudo. E assim, essas receitas são interessantes porque a gente consegue acrescentar castanhas, farinhas que não têm o glúten, não têm a lactose, produtos integrais e fazer receitas que agradam o nosso paladar. E são 2 tipos de doces que são saudáveis. São saudáveis. Não vai ser prejudicial para nossa saúde. Não vai ser prejudicial para nossa saúde. Doutora, eu quero que você fale agora um pouco sobre a cebola. Você colocou a cebola aqui e eu não sabia que a cebola também, ela beneficia bastante a nossa saúde. Muito. A cebola, ela tem uma substância que se chama quercetina. É uma substância que a gente fala que é amiga do coração. Então, para quem tem pressão alta, para quem tem problemas cardíacos, sempre consumir cebola nas refeições, na salada ou até mesmo num vinagrete é uma opção interessante. Além disso, a casca da cebola, a gente pode fazer chá com ela, que também auxilia na nossa imunidade. Rapaz, fazer chá com casca de cebola? Com a casca da cebola. Não, para. Doutora, tô mandando comer. A cebola! Não, eu vou chorar aqui. Hoje é o dia do agradecimento. Eu e a Bárbara Amorim já abrimos o programa aqui agradecendo. Tô feliz. Comer a cebola? Mas ela tá com a casca, você não vai conseguir comer aqui. Vou te salvar dessa. Dessa? Ai, não tem como, viu? Não tem como, meu amigo. Esse não Obrigado, doutora, minha amiga, meu amigo. Esse não dá. Doutora, agora vamos para um produto que esse alimento, pelo que eu conhecimento, que eu consumo também, falam que ele é poderoso para tudo na saúde.
no caso é o ovo, e ele sendo cozido. Até para as mulheres grávidas, eu gostaria que você falasse o benefício do ovo cozido para as mulheres grávidas e para nós adultos. Perfeito. O ovo, por muito tempo, foi tido como um alimento vilão, porque se tem gordura nele. Tem gordura saturada, mas a gente também precisa dessa gordura na nossa alimentação. O excesso dela vai ser ruim. Quando a gente pensa nas mulheres grávidas, que é o público que eu atendo no meu consultório, mulheres que querem engravidar, mulheres que estão grávidas, para a fertilidade ele é ótimo porque ele é rico em colina. Colina é uma substância que a gente encontra. Para fertilidade ele é bom? Para fertilidade ele é ótimo, ele ajuda de ambas as partes. Então, de ambas as partes. E aí é importante lembrar, não é só a mulher que tem que cuidar da alimentação quando quer engravidar. O homem também. Porque a gente garante a qualidade do material genético, né? Então, quando a gente pensa na colina, além da colina, que é uma substância muito importante para a saúde dos óvulos, a gente também tem vitamina D no ovo, tem uma proteína de alto valor biológico e de manhã a gente pode fazer uma panquequinha com uma banana usando o ovo, um ovinho mexido, a gente consegue comer o ovo cozido com um tomatinho, como se fosse uma saladinha, até mesmo no meio da tarde, então ele é muito versátil. Ai, esse ovo aqui... Ele não tá cozido. Não. Tá. Estamos... Para, Júnior, você não tá querendo que eu bata ali? Fura o ovo e come o ovo. E aí, doutora? Então, não Fica pode... ele cru. Tem o risco da salmonela. A gente não pode comer o ovo cru. A salmonela é uma substância que é uma substância não, né? Na verdade, é um patogênico, é um micro-organismo patogênico que pode causar diarreia, pode causar infecção intestinal. Então, aí, a gente não consome ovo cru. Para, gente, para lá, estamos mandando bebê. Não, para. 13h26 da tarde, nós estamos aqui ao vivo com o programa. O programa vai até às 18 e eu não posso ter nenhum problema estomacal agora, tá, queridos? Não pode. Momento news daqui a pouquinho, né, não, doutora? Não, a gente tem que garantir sua segurança, né? Aquela Graciane Barbosa, a esposa do cantor Belo, isso... Pelo que ela fala nas redes sociais, ela consome, se eu não me engano, mais de 10 ovos cozidos por dia. É bom, é ruim? E aí, doutora, o que você fala? Então, assim, porque tem muitas pessoas que estão ficando adeptas também disso, de consumir bastante ovos cozidos por dia. Então, querendo ou não, ela tem uma qualidade de massa muscular muito boa. Então, ela precisa comer mais proteína do que, por exemplo, eu, você. Então, provavelmente, dentro da dieta dela, caiba esses ovos. Mas não é interessante. Nada em excesso é legal. Né? Até água. Se a gente toma água demais, mas pra gente chegar no excesso de água, tem que ser mais de 10, 15 litros por dia. Isso pode fazer mal pra gente. Tem pessoas que acabam consumindo. Então, qualquer coisa em excesso faz mal. Não existe uma quantidade que a gente fale, olha, você tem que comer, você só pode comer até 10 ovos por dia. Mas a média de 2 a 3 por dia, 2 a 3. Recomendado. Mas aí a recomendação que você dá, ela tem que ser no almoço e na janta. Por exemplo, se forem 4... 2 no almoço, 2 na janta, o que você indica mais? É interessante a gente dividir. Eu indicaria sempre comer o ovo no café da manhã. Por quê? O brasileiro tem hábito de comer muito carboidrato na primeira refeição, que é o café da manhã. Então sempre o cafezinho com leite e açúcar no café. O pãozinho com manteiga, falta proteína. E a gente precisa de mais proteína na nossa alimentação. É a primeira refeição, ela vai quebrar o teu jejum. Então colocar ovo de manhã é uma dica que é de ouro. Se todos os meus pacientes reunissem e perguntassem o que tem em comum no cardápio, teria ovo no café da manhã. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, doutora, qual que é o alimento que você fala assim, Renato, isso aqui toda a população precisa evitar, precisa tirar do teu cardápio diariamente? Tem algum alimento que você fala assim, tem que tirar, ou então evitar de comer diariamente? O que você fala? Frituras. Fritura. Se eu pudesse abolir algo do mundo, apesar de ser algo saboroso, mas que faz muito mal para a nossa saúde, são os alimentos fritos, independente de ser no azeite ou de ser no óleo. Quando eu elevo a uma alta temperatura o azeite, ele se torna uma gordura que também não é bacana, uma gordura ruim para o nosso organismo. Então, as gorduras, a fritura, né, em si, existem gorduras que são boas, abacate, castanhas, o próprio azeite quando não é aquecido, mas a fritura em si não é interessante, é algo que eu iria abolir da nossa alimentação. Você fala o óleo em si e tem também o azeite, você acabou de falar o óleo, o azeite, tem o óleo de coco e tem a banha. Independente desses 4? Independente desses 4. Entendi. Porque, como eu falei, né, todas essas gorduras, quando elevadas a uma temperatura mais alta, e aí cada um tem um ponto diferente, tem uma temperatura diferente, ela se torna uma gordura que não é tão bacana para a nossa saúde. Então, por isso que fritar em imersão alimentos, né, colocar ali bastante óleo, fazer um bolinho de chuva, um bolinho de arroz, um bolinho de bacalhau,
não é interessante. Não é que não pode comer, Sim. mas para ser todos os dias, não. Eliminar. Eliminar. Doutora, sem palavras, eu tô sendo aqui bem alimentado, comi um brownie maravilhoso, um cookies e um biscoitinho aqui de soja delicioso. E eu quero que você passe seus contatos, onde você atende aqui em São Paulo? Eu atendo em Santos, eu sou da Baixada Santista. Olha. Então eu atendo em Santos, eu tenho minha clínica em Santos. E nas minhas redes sociais vocês encontram todas as informações. O meu Instagram é @nutrigicano, Cano com 2 N's. E o meu Facebook, a mesma coisa, Giovana Cano, ok? Giovana Gicano. Não, arroba Nutrigicano. Com 2 N's, isso. Já começa a seguir a partir de hoje. Siga, pessoal, porque essa aqui é a melhor do Brasil. E você faz atendimento também online, né? Faço atendimento online, apesar da clínica ser em Santos. O Conselho Federal de Nutrição, ele liberou atendimento online, então eu atendo legal. Brasil e exterior. Tenho bastante pacientes que moram fora do Brasil também. Sem palavra. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado aí por todas essas dicas. Obrigada.